E se eu te dissesse que Piratas do Caribe: O Baú da Morte quase naufragou antes mesmo de existir? Na história, Jack Sparrow corre contra o tempo para encontrar o coração de Davy Jones e salvar sua alma. Yep, I'm good with it. Enquanto aliados e inimigos disputam esse poder em um jogo perigoso de traições. Mas o que pouca gente sabe é que os bastidores foram tão caóticos quanto o filme. Teve gravação sem roteiro pronto, cenas icônicas improvisadas, elenco sendo enganado para reagir de forma real e até uma xícara de café ajudando a criar o visual do vilão. Se você acha que já sabe tudo sobre esse clássico, se prepara. E já se inscreve no canal, porque aqui cada filme esconde segredos que você nunca imaginou. Tudo começou em junho de 2004. O planejamento da sequência já indicava algo ambicioso, muito maior do que a Maldição do Pérola Negra. Só que tinha um pequeno problema. O roteiro simplesmente não ficava pronto. Sim, você ouviu certo. Em novembro, a equipe ainda não tinha um roteiro finalizado. Os roteiristas estavam determinados a não comprometer a qualidade da história. Então decidiram segurar o texto até estarem realmente satisfeitos. Trust us. Enquanto isso, o diretor Gore Verbinski não podia simplesmente esperar. Ele começou a trabalhar com o artista James Ward Birkitt, criando storyboards das principais cenas, sem roteiro completo. Era basicamente montar um quebra-cabeça sem saber qual era a imagem final. E como se isso já não fosse arriscado o suficiente, a Disney começou a ficar nervosa. Em janeiro de 2005, com os custos aumentando e ainda sem o roteiro final, o estúdio chegou a ameaçar cancelar o filme. Mas eles voltaram atrás. E talvez a decisão mais curiosa tenha vindo justamente daí. Os roteiristas passaram a acompanhar a equipe durante as filmagens. A ideia era reescrever cenas no próprio set, acreditando que isso traria mais espontaneidade às atuações. E de certa forma, funcionou. Aliás, foi a própria Keira Knightley quem sugeriu o momento em que Elizabeth prende o Jack Sparrow com algemas no navio. I'm not sorry. Mas os bastidores não paravam de surpreender. Na escolha do elenco, por exemplo, a personagem Tia Dalma quase foi completamente diferente. O diretor inicialmente recusou a ideia de escalar Naomie Harris, achando que ela era jovem demais para o papel. Só que a diretora de elenco insistiu tanto que ele acabou cedendo para um teste. E aí vem um detalhe incrível. A própria mãe da atriz foi com ela para a audição, e ainda ajudou com o sotaque da personagem, já que a Tia Dalma fala com um sotaque jamaicano. E como se não bastasse, Naomie Harris estava gravando outro filme ao mesmo tempo, Miami Vice. Todas as cenas dela como Tia Dalma foram filmadas nas Bahamas, apenas no final de semana. Nem tudo, porém, foram histórias felizes. A personagem Ana Maria, interpretada por Zoe Saldana no primeiro filme, deveria retornar, mas a atriz recusou. A experiência dela na produção anterior foi tão ruim que ela chegou a considerar abandonar a carreira de atriz. Bom pra ela que ela não abandonou, porque hoje até Oscar ela tem. Keira Knightley e Tom Hollander, que vivem Elizabeth Swann e Cutler Beckett, também atuaram juntos no filme Orgulho e Preconceito de 2005. Só que lá, eles viviam personagens completamente diferentes. Ela como Elizabeth Bennet e ele como o, digamos, memorável Sr. Collins. Com isso, Tom Hollander fez dois personagens que eu amo odiar. E se você acha que os bastidores de Pirata do Caribe: Baú da Morte já eram caóticos, segura firme. Entre furacões, locações imprevisíveis, tecnologia revolucionária e decisões absurdamente ousadas, esse filme quase virou uma lenda antes mesmo de chegar aos cinemas. As gravações aconteceram em 2005 na ilha de Dominica, um lugar paradisíaco que até então nunca tinha recebido uma produção daquele tamanho. Para você ter uma ideia, foi a maior produção que a ilha já tinha visto até aquele momento. Elenco, produtores e equipe ficaram hospedados no Portsmouth Beach Hotel e nas cabanas de Picard Beach. Tudo parecia um sonho, pelo menos no começo. Porque na prática foi um pesadelo logístico. O governo local simplesmente não estava preparado para lidar com uma produção de Hollywood. Eram mais de 500 pessoas circulando pela ilha, ocupando cerca de 90% das estradas. E o problema é que as vias eram pouco desenvolvidas, o que tornava qualquer deslocamento uma verdadeira missão. E como se isso não bastasse, o clima resolveu entrar no jogo. O tempo variava entre chuvas torrenciais e calor intenso. I personally can't wait to stop sweating. I want to get home. I've been sweating now for 5 weeks. E você se ligou que a gente está falando de um filme que se passa em outra época? Pois é, o elenco precisava usar roupas pesadas de época enquanto enfrentavam temperaturas sufocantes. Imagina gravar cenas de ação vestido assim. Oh,
Mas o caos não parava por aí. Grande parte dos cenários construídos para a Maldição do Pérola Negra foi destruída por um furacão. Tudo precisou ser reconstruído do zero para o Baú da Morte. E também para o terceiro filme, No Fim do Mundo, que vai ter vídeo aqui no canal também. Agora entra um detalhe genial de bastidores. A equipe tinha 4 navios à disposição para compor o fundo das cenas. Só que para economizar, cada navio era pintado de forma diferente em cada lado. Ou seja, o mesmo navio podia aparecer 2 completamente distintos, dependendo do ângulo da câmera. Cinema é literalmente ilusão. E falando em ilusão, vamos falar do Kraken. Hello, Beastie. Criar essa criatura foi um desafio enorme, porque não existia uma referência real clara para animá-lo. Até que o diretor de animação teve uma ideia interessante: fazer a equipe assistir ao clássico King Kong vs Godzilla de 1963. Nesse filme, há um polvo real escalando miniaturas, e foi justamente essa referência que ajudou a dar vida ao Kraken que vemos na tela. E a cena em que os personagens Pintel e Raggett discutem como pronunciar Kraken só existe por causa de um erro. And I don't think it's Kraken anyways. Always heard it said Kraken. Oh, with a long A? No. O ator Kevin McNeely pronunciou o nome errado durante as gravações. Isso acabou pegando no elenco. A solução foi transformar a forma diferente de pronunciar essa palavra em cena. Kraken. It's a mythological creature and calls it what I want. Agora, vamos falar de um dos personagens mais memoráveis do filme, Davy Jones. I accept that. Antes de Bill Nighy assumir o papel, vários atores fizeram o teste. Ian Glenn, Jim Broadbent, Richard E. Grant e até Ian McShane, que mais tarde entraria na franquia como Barba Negra. E tem mais, a ideia original era que Davy Jones tivesse um sotaque holandês, já que ele é o capitão do Flying Dutchman, que é o holandês voador. Mas Bill Nighy simplesmente respondeu que não fazia sotaque holandês, então decidiu fazer com o sotaque escocês. E foi assim que nasceu aquela voz única e arrepiante que a gente conhece. Can you live with this? Para interpretar Davy Jones no set, Bill Nighy usava um traje de captura de movimento cheio de pontos no rosto. Isso permitia que os animadores da Industrial Light and Magic aplicassem os efeitos diretamente sobre a atuação dele, sem precisar refilmar tudo depois. Só que tinha um pequeno problema. Os outros atores frequentemente tinham dificuldade de contracenar com ele sem cair na risada. Imagina tentar manter a seriedade diante de um pirata lendário vestido com um macacão cheio de bolinhas. E a criação do visual dele é ainda mais bizarra. A textura da pele de Davy Jones foi criada a partir da digitalização de uma xícara de café suja. Esse material foi tratado digitalmente para dar aquele aspecto orgânico e nojento que a gente vê no personagem. E os tentáculos? Na maior parte do tempo, eles são simulações digitais, mas em algumas cenas foram animados manualmente para funcionar como verdadeiros membros do corpo. E Davy Jones não estava sozinho. Toda a tripulação do Flying Dutchman era formada por atores reais vestindo trajes de captura de movimento. Antes de filmar, todos eram escaneados para que os efeitos digitais fossem aplicados por cima. Inclusive, o próprio Bill Nighy usava maquiagem ao redor dos olhos e da boca, como uma espécie de plano B, caso os efeitos não ficassem realistas nos closes extremos. No fim das contas, isso nem foi necessário. E todo esse trabalho valeu a pena. O filme rendeu à Industrial Light and Magic seu primeiro Oscar desde Forrest Gump. E mais, até hoje, O Baú da Morte é o único filme da franquia a ganhar uma estatueta em uma categoria para a qual foi indicado. Mas a tripulação do Flying Dutchman quase foi completamente diferente do que a gente viu. A ideia original dos roteiristas era que eles fossem fantasmas, mas o diretor Gore Verbinski não gostou dessa abordagem. Ele queria algo mais real, mais físico, mais perturbador. E sabe o mais curioso? A ideia dos fantasmas não foi totalmente descartada. Ela acabou sendo reutilizada anos depois no 5º filme da franquia, Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar. Agora, um detalhe que conecta esse filme a um dos diretores mais icônicos de Hollywood. O próprio Tim Burton colaborou com alguns dos designs conceituais da tripulação do Flying Dutchman. E alguns desses personagens têm detalhes ainda mais específicos. Hadras, aquele tripulante com cabeça de concha, começa a falar cantonês depois que sua cabeça é arrancada. Já Marcus, o imediato, com aparência de tubarão-martelo, tem um nome que vem do celta e significa martelo, uma referência direta ao formato da cabeça dele. O personagem de Stellan Skarsgård, o Bill Turner, quase teve seu visual finalizado com CGI, mas a ideia foi abandonada. Ele acabou sendo o único membro da tripulação do Flying Dutchman feito com maquiagem prática, e não era qualquer maquiagem. O processo levava cerca de 4 horas todos os dias. A sequência da roda gigante, aquela luta insana entre Jack Sparrow, Will Turner e Norrington, foi feita com um objeto real, nada de depender totalmente de computação gráfica.
A roda pesava impressionantes 816 quilos e tinha mais de 5 metros de altura. O diretor fez questão de usar elementos práticos porque acreditava que isso ajudaria o público a acreditar ainda mais no que estava vendo. E talvez seja exatamente isso que torna o Baú da Morte tão especial. Um filme que equilibra causa e genialidade, tecnologia e prática, tudo ao mesmo tempo. Lá pelo final, quando Jack Sparrow chama David Jones de cara de peixe e começa a cantar I got a jar of dirt, I got a jar of dirt, and guess what's inside it? aquilo não estava no roteiro, foi totalmente improvisado por Johnny Depp. E o melhor, muitas das reações dos outros personagens são reais. Jack Sparrow também chama David Jones de Scungili. Hey, Scungili! E isso não é um xingamento inventado não. Scungili é um prato feito com caramujo do mar, um tipo de fruto do mar não muito popular, servido fatiado em diversas receitas. E isso não foi um caso isolado. Logo no começo do filme, por volta dos 23 minutos, tem essa fala do Will Turner. I can do this all day! E além de ter sido usada pelo Capitão América posteriormente, essa frase também foi improvisada por Orlando Bloom. Um detalhe pequeno, mas que ajuda a dar ainda mais personalidade ao personagem. Agora preste atenção nesse detalhe que passa despercebido por muita gente. Quando Norrington se apresenta para Gibbs em Tortuga, ele diz que sua história é igual à sua, só que um capítulo atrás. My story. It's exactly the same as your story, just one chapter behind. Mais tarde, depois da briga na taverna, Norrington é jogado em um chiqueiro. E esse lugar é praticamente o mesmo, onde Jack Sparrow encontra Gibbs no primeiro filme. Ou seja, literalmente um capítulo atrás. Durante a briga na caverna em Tortuga, aquela música animada que toca ao fundo não foi composta para o filme. É uma peça tradicional chamada Fisher's Hornpipe. Agora vamos para uma das cenas mais chocantes do filme. O beijo entre Elizabeth e Jack Sparrow. Aquilo foi planejado, mas com um detalhe crucial. Orlando Bloom não sabia. A cena foi deixada de fora do roteiro dele de propósito, para que a sua reação fosse a mais genuína possível. Agora vamos a um momento chave no filme. O jogo de dados entre Will Turner e David Jones. Aquilo se chama Liar's Dice, um jogo de apostas onde cada jogador precisa blefar sobre a quantidade de dados na mesa. 4 fives. As apostas vão aumentando até que alguém desafia o outro chamando de mentiroso. Então, todos os dados são revelados. Normalmente, o jogador perde apenas um dado ao ser pego mentindo, e só sai do jogo quando perde todos. Ou seja, aquela cena não é só tensão dramática, é baseada em um jogo real, cheio de estratégia e blefe. E eu nunca vou perdoar a Rockstar por não ter colocado Liar's Dice de volta em Red Dead Redemption 2. Eu amava esse minigame no primeiro jogo, mas enfim. E já que estamos falando de coisas reais, o tal Baú da Morte não é apenas um nome impactante. Era uma pequena ilha rochosa, sem água, sem sombra e tão baixa que as ondas frequentemente a cobriam. Os piratas diziam que as rochas pareciam uma caixa torácica. Daí o nome. Agora vamos para um detalhe histórico que muita gente deixa passar. Letters of marque. As cartas de autorização do Beckett são assinadas como George R., que é a assinatura do rei George I da Inglaterra. Isso coloca a história no início do século XVIII, mais precisamente entre 1714 e 1727, período em que ele reinou. O Flying Dutchman foi inspirado em navios de guerra reais do século XVII, especialmente o Vasa, uma embarcação sueca que afundou em sua viagem inaugural em 1628. Séculos depois, em 1961, o navio foi resgatado e transformado em museu, e acabou servindo como referência visual para os criadores do filme. Mas nada, absolutamente nada, supera o segredo guardado para o final do filme. Na grande reviravolta, quando um personagem desce as escadas, o elenco não sabia quem seria. Os atores foram informados de que quem apareceria seria Ana Maria, personagem de Zoe Saldana do primeiro filme. Só que, na verdade, quem surge é ninguém menos do que o Capitão Barbosa, interpretado por Geoffrey Rush. What's become of my ship? E aquelas expressões de surpresa são reais. O elenco foi pego completamente desprevenido. E o mais incrível é que o filme já tinha deixado pistas. Em um momento, Jack oferece o macaco para a tia Dalma. Ela abre a jaula e o macaco foge. E começa a brincar com uma bota presa a uma perna. Muito provavelmente, a perna do próprio Barbosa. Pouco depois, dentro da cabana, Jack é visto segurando um chapéu preto com uma grande pena. Um acessório inconfundível de Barbosa para quem assistiu ao primeiro filme. O Baú da Morte não foi apenas um sucesso, ele foi um fenômeno. O filme se tornou apenas o terceiro na história do cinema a ultrapassar a marca de $1 bilhão em bilheteria mundial, ficando ao lado de gigantes como Titanic e O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. E quando você olha para tudo isso, os bastidores caóticos, as decisões criativas, os detalhes históricos, o improviso, a tecnologia,
Fica claro que esse filme não foi um sucesso por acaso. Ele foi construído no limite entre o risco e a genialidade, entre o caos e o controle. E talvez seja exatamente isso que faz com que ele continue tão marcante até hoje. E se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se curtiu o vídeo, deixa um comentário e já aproveita para dar um like e se inscrever no canal. Esse apoio faz toda a diferença para o algoritmo do YouTube notar o meu conteúdo. E se quiser apoiar o canal diretamente, você também pode se tornar membro clicando no botão Seja Membro. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!